Boa noite a todas e a todos, né? Meu nome é Luiz Demétrio, para quem não conhece ainda. Sou aromaterapeuta, sou terapeuta integrativa. Hoje a gente vai falar de óleos essenciais no suporte da menopausa. É um tema bem pertinente que a gente pode auxiliar e muito a mulherada, tá bom? Com o uso dos óleos essenciais voltados para essa finalidade, tá? E além disso, temos sorteio hoje ao final aqui de um óleo essencial, o óleo essencial de Salves Clareia, que vocês vão aprender bastante sobre ele. Ele vai ser sorteado aí na versão de 5 ml e tá incrível, né? Essa possibilidade da gente levar esse óleo para casa, então fiquem aqui até o final da aula. Quem tiver dúvidas, se essa for a primeira educação continuada de alguém, saiba que a gente tem esse encontro todas as quartas-feiras e vocês podem mandar dúvidas aqui no chat, eu vou respondendo, tá bom? Essas dúvidas. Bora lá, gente, falar sobre saúde hormonal da mulher, né? A aromaterapia, ela pode ser recomendada para o suporte hormonal, metabólico e bem-estar emocional da mulher. Quando a gente fala de menopausa, a gente está falando dessas três coisas. O metabolismo da mulher com menopausa, ele vai estar desequilibrado e a gente precisa equilibrar. O suporte hormonal vai ser fundamental, porque afinal de contas, essa mulher vai estar tendo picos e oscilações dos hormônios que vai afetar muito a saúde dela. E o bem-estar emocional dela também vai ser muito importante durante esse processo, tá? Suplementos de suporte, né? O que eu sempre gosto de trazer? Primeira coisa, eu vou passar aqui para vocês, gente, uma visão de um estilo de vida, uma visão mesmo de, como que eu posso dizer? Um protocolo de cuidados, tá? Para vocês terem isso em mente, tá bom? Então, por exemplo, o Life Shot pela manhã, ele se faz fundamental para qualquer mulher que está querendo uma regulação hormonal, seja por menopausa ou por outros motivos. Mas a mulher que está precisando de uma regulação hormonal, que não está gestante, né, que está querendo essa regulação hormonal, ela vai precisar do uso do Life Shot. Ele vai se fazer aí fundamental durante esse processo, tá? Por quê? Porque ele vai dar ânimo, disposição, vai prevenir uma série de infecções, vai dar suporte cardiovascular, vai revigorar e vai energizar. Ele vai ter um efeito antioxidante, ele vai aumentar a imunidade, ele vai dar ânimo e disposição para essa mulher, ele vai fazer o intestino dela funcionar bem. Se o intestino dela funciona bem, os hormônios dela vão funcionar muito, muito melhor, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês dicas que eu vou dando para que vocês possam compor um cuidado 360. Não adianta alguém chegar para vocês e falar assim: estou sofrendo muito com a menopausa, me indica um óleo. Não é um óleo. Um óleo essencial não faz milagre sozinho. É todo um ecossistema de cuidados, é toda uma visão integrativa que a gente vai poder ter ali com esses suplementos e com os óleos essenciais para que essa pessoa fique bem. Não tem óleo que faz milagre. Óleo tem eficácia terapêutica comprovada, ponto. Milagre ele não vai fazer sozinho. Ele vai precisar ali estar junto com vários outros olhos, tá bom? Para que a gente tenha uma rotina de bem-estar para essa pessoa. Aí sim a gente vai conseguir auxiliar e muito, tá? Então, eu quis deixar aqui para vocês óleos essenciais para a saúde metabólica. Para desinflamar o corpo, o que que é importante da gente indicar ali para desinflamar o corpo? Se a gente está querendo auxiliar essa pessoa no suporte ali anti-inflamatório, a gente pode utilizar óleos como DDR Prime, que é um óleo essencial além de tudo antitumoral. A gente pode utilizar o frankincense, que é o olíbano, ou a copaíba, ou o óleo de cúrcuma, ou dois desses combinados, tá? Eles podem ser usados isolados ou de forma combinada. São óleos que desinflamam nossas células. Então, eu vou recomendar que vocês tenham, né, que a pessoa com a menopausa ali, ela tenha pelo menos um de cada grupinho em casa, tá? Então, ali falando de suporte metabólico, o que que a gente precisa? Pelo menos um óleo anti-inflamatório, porque ele vai reduzir a inflamação que está sistêmica nessa mulher. Uma mulher que tem oscilações nos hormônios, ela é uma mulher inflamada. Vai inflamar, vai ficar com dificuldade de perder peso, vai inflamar a célula, vai atacar rinite, vai ter alergia de pele, vai ter dor articular, ou seja, vai ser uma pessoa inflamada. Então, um desses óleos ela precisa.
ela precisa um suporte no emagrecimento e inibidor de apetite. Se ela tiver com aquela fome incontrolável de doce, de gordura, ou tiver ganhando peso, ou tiver com dificuldade de perder peso, ela precisa escolher um desses três aqui do grupinho. O peppermint, ele dá uma boa sensação de saciedade. A toranja, ela não só dá saciedade, como ela também reduz ali o aumento das células de gordura. E o Meta Power, ele tem toranja, ele tem peppermint e ele tem outros óleos termogênicos, que aí é um cuidado completo, que vai promover saciedade, redução, né, inibição da maturação das células de gordura. Quem quiser pode anotar isso, tá? O Meta Power vai auxiliar nisso. Ele vai ser esse cuidado completo, ele inibe que as nossas células fiquem naquele efeito sanfona, cresce, inflama, incha, desincha, tá? Então, escolher um desses daí e escolher um para a parte drenante. Eu gosto muito do lemon, clássico lemon. Mas a gente tem cipreste, a gente tem gerânio, a gente tem capim-limão. Então, quando uma mulher chega para mim falando, eu estou com menopausa, Luiz, e eu estou assim surtando com a minha menopausa, ou eu estou com muitas questões oscilando, eu já escolho. Eu gosto muito, tá, gente, de indicar a copaíba nesse caso. Meta Power e Lemon. Eu já deixo esse trio ali preparado para a saúde metabólica da pessoa. Ela vai ingerir os três. Ela vai fazer uso de uma gota ou duas da Copaíba, uma gota ou duas do Meta Power, uma gota ou duas do Lemon. Pós-almoço, pós-jantar, na cápsula vegetal com uma gotinha de azeite. Ponto. Ah, não tem a cápsula vegetal. Ela faz na colher com mel. Ela faz num pedacinho bem pequenininho de melhinho de pão. Mas ela precisa diluir em alguma coisa, tá? Eu gosto muito de indicar esse trio. Eu pego ali um de cada. O Zendocrine, ele vai servir mais para detox, tá? Ele também pode ajudar muito ali na parte, se você quiser, ele é meio que coringa, né? Porque ele vai servir na parte de drenagem e retenção de líquidos, porque ele tem óleos bem drenantes. Ele pode servir também na parte de emagrecimento, inibidor de apetite, ali em alguns casos, porque ele dá um detox, promove esse detox, melhora a função do fígado, melhora essa saciedade, porque ele tem alguns óleos ali que promovem uma saciedade, tá bom? Então, ele fica aí no meio do caminho, ele pode sim ser utilizado, tá? Então, esse é o primeiro cuidado, life shot pela manhã, ingesta do trio, pós-almoço, pós-jantar, tá? Gente, aqui na apresentação não dá para colocar o catálogo inteiro da doTERRA, tá? Por isso que eu não coloquei alguns óleos essenciais, eu coloquei os que eu mais gosto de recomendar, que eu mais vejo resultado, tá bom? Mas quando a gente fala de drenagem e retenção de líquidos, vocês já sabem que todos os cítricos auxiliam nessa parte. Quem está chegando aqui agora pela primeira vez, vou reforçar essa informação. Todos os cítricos são drenantes, então poderia estar ali na parte de drenagem e retenção de líquidos a bergamota, a tangerina, é, yuzu, poderia estar mandarinas, enfim, óleos cítricos que são drenantes e reduzem a retenção de líquido, tá bom? Vamos lá. Aqui eu passei várias formas de uso, tá, gente? Depois, quando vocês pegarem esse PDF, vocês podem até utilizar ele de referência, porque vocês podem ver que dá para aplicar todos esses que eu falei topicamente, dá para fazer ingesta na cápsula, igual eu indiquei. Aqui tá a descrição certinha de como vai fazer a ingesta na cápsula. Pode fazer duas vezes por dia por 28 a 30 dias, tá? Ou seja, fazer um ciclo de um mês, depois dar uma pausa. Aí dá uma pausa de 3 a 7, retoma. Inalação no difusor, saborização em bebidas, a depender dos óleos. Eu coloquei, ó, quais óleos podem ser saborizados na bebida, tá bom? Então, precauções, cipreste não podemos ingerir, então não serve aqui para ingesto cipreste, tá? Mas eu coloquei tudo bonitinho a forma de uso. Eu não quis aqui nessa aula que a gente ficasse amarrada só à forma de uso, e sim que vocês pensassem quais óleos servem para menopausa. Porque a forma de uso é o mais simples nessa parte. Se a gente está falando de óleos que podem ser ingeridos, óleos seguros que podem ser ingeridos, vocês já sabem que pode ser na cápsula, no mel, e para quem não sabe, tá descrito aqui no PDF, vai poder acompanhar e escolher a melhor forma da ingesta, tá? Mas eu quero que vocês pensem em como olhar para o organismo de uma mulher, por exemplo, que está em desequilíbrio como a menopausa, e ajudá-la a regular esse corpo.
tá? Esse é o foco do processo, vocês entenderem qual óleo indicar, porque é na hora de vocês indicarem o óleo essencial que muitas vezes vocês travam. É na hora de montar um protocolo de bem-estar, né? De montar um cuidado 360 para a pessoa, que vocês vão lá e, sei lá, indicam, sei lá, só os endócrinos para a pessoa, só o Metapower, por exemplo. E não vai trazer o resultado que a pessoa espera, tá? Então, assim, dei sugestões ali, né? Vocês podem fazer ingesta, pode fazer saborização, pode fazer uso tópico. Deixei aqui descrito para quem quiser depois saber com mais detalhes. Vamos seguindo aqui. Óleos essenciais para a parte da saúde hormonal. A gente vai ter os óleos moduladores de estrogênio. Toda mulher na menopausa precisa modular o estrogênio. Então, a gente tem óleos essenciais com propriedades estrogen-like. O que que é isso? São semelhantes ao estrogênio. Eles não vão aumentar a produção de estrogênio, tirando o clericalmo e o fênel, que é esse erva doce aqui, esses sim aumentam, mas a sálvia, o gerânio, eles não vão aumentar a produção de estrogênio, mas eles vão ajudar a equilibrar os níveis hormonais de maneira natural, sem forçar a produção de hormônio. Esses óleos, eles contêm o gerânio e a sálvia, compostos que imitam o efeito do estrogênio ao se ligarem aos receptores hormonais. E aí eles podem ser úteis em situações de desequilíbrio hormonal, como a menopausa ou irregularidades menstruais. Ou seja, ação moduladora não é estimuladora. Os óleos não aumentam a produção de estrogênio, mas ajudam o corpo a encontrar equilíbrio em níveis naturais. Ou seja, isso significa que se o seu corpo tem muito ou pouco estrogênio, os óleos essenciais estrogen-like, como o gerânio e a sálvia, estão ali para regular. Agora, o fênel traz esse potencial de real aumento do estrogênio através da ação moduladora e através da ação aumentativa de fato estimuladora, eu até coloquei o nome errado aqui, perdão, vou ajustar esse slide depois através da ação estimuladora por conta do anetol. Então, decorem isso. Gerânio e sálvia vão regular o estrogênio. Mulher que tem muito, ele abaixa, mulher que tem pouco, ele aumenta, certo? Por quê? Porque todo óleo essencial entra no organismo procurando a homeostase, equilíbrio do organismo. Agora, o fênel, que é o erva doce, e o Clary Calm, que tem como segundo componente ali principal o fênel, o próprio fênel, eles vão ter um ativo chamado anetol. E esse ativo chamado anetol, ele só aumenta o estrogênio. Então, mulheres com endometriose não pode com fênel, não pode com Clarical, porque são mulheres que já têm uma doença que tem estrógeno dependente, né? Já é uma doença que depende de estrogênio para crescer, para aumentar, para piorar, para agravar. Então, elas não podem com esses óleos que aumentam o estrogênio. Agora, a mulher na menopausa, e focando no tema dessa aula, a mulher na menopausa é a mulher com baixa produção de estrogênio. Então, ela pode, tanto o gerânio e a sálvia, que vão estimular o nosso corpo a modular e começar a produzir de forma natural estrogênio, e ela pode dar aquele up a mais com o Clary Calm ou com o Phenom, tá? Tenho relatos maravilhosos de pacientes, clientes que utilizaram Clary Calm. Ele ajuda demais. Ele é o combinha, bombinha fito-hormonal natural que vai ajudar, porque ele vai ter a sálvia, ele vai ter outros óleos que ajudam a modular o estrogênio, mas ele tem o fênel para aumentar esse pico de estrogênio. Falou de menopausa, a gente tá falando de Clarical, tá? Então, assim, a gente pode tomar o Life Shot pela manhã para dar ânimo, disposição, vigor para essa mulher que vai estar até com aquela mente enevoada, assim, de parte hormonal. A gente pode fazer ingesta após almoço, pós jantar de um trio anti-inflamatório, de um trio metabólico, um trio para reduzir inchaço e retenção de líquido. A gente pode aplicar topicamente e deve, né, o Clarical, tá bom? Isso é maravilhoso porque é isso que vai ajudar essa mulher. Então, aqui, né, benefícios de utilizar esses óleos fito-hormonais. Gente, eles vão imitar os hormônios de maneira bem suave. É bem menos potente que os hormônios de humanos, ou seja, não há risco de superestimulação, nada disso, tá? O corpo só vai usar o que ele precisa do óleo essencial sem excesso. Diferente de medicamentos hormonais, né? Que eles não impõem uma eles não vão ali ficar regulando se o corpo já tá estimulado ou não, se a quantidade de hormônio já tá boa ou não. O remédio não vai fazer isso, ele vai só gerar uma carga no corpo, né?
Então, os óleos essenciais, eles não vão causar desregulação, eles vão entrar no nosso corpo procurando a homeostase, que é o equilíbrio do organismo, vai se ajustar ao organismo, tá? Tirando um componente que já aumenta o estrogênio, que é o anetol, que está no fênel, no Claricalm, e esse vai aumentar mesmo. Claro que ele não vai exceder níveis de superestimulação, igual eu tô falando, mas ele vai dar um aumento, vai trazer ali essa melhora que essa pessoa vai perceber de forma muito rápida, tá? Porque realmente ajuda muito, tá? Quem tá repondo estrogênio pode super usar o Claricalm, porque, igual eu falei, o corpo vai utilizar do óleo só aquilo que precisa. Porque tem muita gente que repõe estrogênio com hormônio e continua passando mal, tá? Até porque o sintético, o hormônio sintético, ele vai sobrecarregar fígado, ele vai dificultar uma série de questões. E o Claricalm ajuda também na metabolização de hormônios através do fígado. Então, o óleo essencial, ele vem aí para agregar, para somar, tá bom? Então vamos lá. Óleos essenciais para a saúde hormonal. E aqui trazendo moduladores extras, né, de outros hormônios, porque às vezes a mulher na menopausa ela vai lá fazer aqueles exames e ela descobre que não é só o estrogênio dela que tá baixo. Ela, gente, o Claricalm não tem segredo, ele é um roll-on. Então é só aplicar no centro do peito, na nuca, no punho, na palma das mãos, tá bom? Ele é um roll-on, então ele não tem segredo. Vai usar o Claricalm, vai ser o uso tópico, tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Ahn, Vocês estão mandando bastante coisa. Gente, eu vou tentar focar em responder perguntas pertinentes à aula, tá bom? Porque senão a gente começa a fugir muito do assunto. Mas essa pergunta da Bruna, se pode tomar um left shot para fraqueza? Pode, pode ir na La Peppermint também para ajudar. Não tenho mais a tireoide, sinto um cansaço. Qual óleo posso usar? Tem que ver se você não tá com baixa hormonal por causa da tireoide. E aí você pode inalar alguns dos óleos que modulam o hormônio que às vezes pode estar em falta. E você pode tomar o Life Shot também para te ajudar. É... Desparasitação impede mulher de emagrecer? Não, não deveria. O peppermint é ingerido em cápsula ou pode ser usado sublingual. Não gosto de utilizar óleo forte igual peppermint sublingual, tá? Mas aí fica a critério de cada um. O peppermint pode ser ingerido em cápsula, pode ser aplicado na colherzinha com mel, tá bom? Quem tem mioma pode usar o fênel. Esse mioma, ele é agravado por excesso de estrogênio, esse mioma ele se alimenta de estrogênio. Se ele se alimentar de estrogênio, não pode usar o fênel, tá? Geralmente quem tem mioma tem, em muitos casos, né, não todos, mas geralmente quem tem mioma tem grau inflamatório no útero e pode ter endometriose. E aí a gente tem que ficar de olho porque talvez não possa usar o fênel, tá? Então, só ficar atenta nisso. Tem que fazer exame antes para saber se pode usar o fênel ou não. Por via das dúvidas, utilize outro óleo essencial. Utilize gerânio, utilize o ylang, tá bom? Clara Calm aumenta a produção de estrogênio? Sim. E aí, como faz para quem tem histórico de câncer de mama na família? A pessoa tem histórico de câncer de mama na família estrógeno dependente? Porque uma coisa é a pessoa ter histórico de câncer de mama na família, que nem eu perdi a minha avó por questões de câncer de mama, minha avó materna, por histórico de câncer de mama na família. Não tem necessariamente correlação com o uso de Clarecalm ou não, né? Eu fazer esse uso, não fazer esse uso. No caso da minha avó, não era um câncer que dependia do estrógeno, né? Ele não se alimentava ali de estrogênio. Então, não tem problema nenhum. Eu não faço uso do Claricalm porque eu tenho endometriose, né? Tinha. Graças a Deus, não tenho mais. Tinha endometriose, mas eu tenho uma tendência a produzir mais estrogênio que o normal. Então, eu não posso nada que aumente meu estrogênio. Muito pelo contrário, eu tenho que utilizar gerânia e sálvia para estar sempre baixando e regulando esse estrogênio que às vezes está em excesso. Tá bom? Final do puerpério, que indica? Pode utilizar óleos que regulem a parte hormonal se você tiver com algum desses hormônios em baixa, tá bom? Aproveitar a aula para isso. Deixa eu ver. Tem uma cliente que precisa zerar o estrogênio no organismo devido ao câncer, então nenhum desses poderia ajudar. Não recomendo. Se quer zerar porque a pessoa já tem uma predominância, gente, o organismo dessa pessoa, neste caso específico aí,
que tem gente que toma até remédio para zerar um tipo de hormônio específico. Nesse caso, a pessoa pode usar os óleos que modulam testo, que modulam progesterona, mas é melhor evitar, neste caso extremo, óleos que mexam com estrogênio. Faz diferença para quem já fez esterectomia, faz toda a diferença para quem já fez esterectomia. Minha mãe é esterectomizada, né? Removeu o útero, removeu. Ela só tem ovários, removeu útero e trompas. É, e ela está na menopausa, ela utiliza o Clary Calm e ela ama, porque é o que dá conforto para ela, tá? Bom, já expliquei isso, né? Só para ficar claro, não tem nada a ver com histórico de câncer de mama na família, a não ser que a pessoa não possa, de forma nenhuma, produzir, modular nada, nada, nada de estrogênio. Se a pessoa tem histórico de câncer de mama na família, mas não tem nada a ver com estrogênio, ela pode usar esses óleos. É, bora lá. Então, aqui nós temos os moduladores de testo. Ylang é maravilhoso para isso, tá, gente? Cedro, copaíba, pinho também, gengibre, sândalo e moduladores de progesterona. Eu gosto do ylang porque ele é um coringa, né? Ele já serve para os dois. Mas grapefruit, toranja modula a progesterona. Mulherada que tem ovário policístico, que tem excesso de progesterona, pode usar a toranja porque vai ajudar a regular, tá? As formas de uso, deixei aqui: ingesta, inalação no difusor, inalação na palma da mão, aplicar no baixo ventre, tá? Deixei aqui a dica para quem quiser também, tá? Ó, deixei precauções ali, enfim, tá bom? Tudo bonitinho. Agora, eu quero trazer também uma visão para vocês de cuidado integrativo com essa mulherada que sofre com menopausa, para a questão de imunidade. Gente, tem uma gama de óleos essenciais que a gente pode utilizar para imunidade que vão trazer esse reforço. Por quê? Quando a mulher passa por picos hormonais ou tá com a parte hormonal ainda descompensada, às vezes a imunidade dela cai muito. E se ela tá estressada, também vai cair bastante. Então, temos eucalipto, ungard, melaleuca, olíbano, copaíba, capim-limão, todos esses vão aumentar aí essa questão da imunidade da mulher. A mulher pode inalar esses óleos, a mulher pode colocar no difusor, a mulher pode passar na sola dos pés antes de dormir. A mulher pode já ter escolhido um desses óleos, como o olíbano ou a copaíba. Lembra que eu falei que eles ajudam a desinflamar o corpo? Lá atrás, já para estar utilizando, às vezes ela já está fazendo a ingesta de um desses dois, desses três óleos essenciais aqui para ajudar já nessa parte. Então, ótimo, tá? Mas é sempre bom a gente olhar para a imunidade da mulher. Então, chegou alguém para falar: estou com menopausa, preciso da tua ajuda com os olhos, você vai perguntar para ela como que tá a imunidade dela, se ela tá se alimentando bem, se ela tá com muita fome emocional, como é que tá o sono dela, como é que tá a disposição dela, porque é assim que a gente vai conseguir ajudar essa mulher, tá? Então imaginem isso, vamos voltar lá no nosso protocolo, Life Shot pela manhã, ingesta do triozinho anti-inflamatório, retenção de líquidos e metabólico ali, pós-almoço, pós-jantar. Clary Calm na atuação tópica, então aplicado no centro do peito, na nuca, atrás das orelhas, nos punhos, na palma da mão para inalar, para ser o fito hormonal dessa mulher na menopausa. E além de tudo, eu deixei aqui, tá? Dicas desse uso para imunidade. Se a mulher estiver gripada, dá até para fazer inalação na xícara, pegar a xícara de água quentinha, aplicar os olhos, inalar, tá? No difusor dá para fazer uso. Então, eu deixei aqui várias e várias dicas de uso para ajudar essa mulher na parte de imunidade, se essa for uma questão da menopausa dela, porque a gente não pode presumir que tá todo mundo que tá na menopausa tá no mesmo barco, né? Então, assim, vai ajudar muito nessa parte, tá? Aqui agora, na parte para vertigens, tem muita mulher que sofre com vertigem na menopausa. Então, a gente tem balance para equilibrar essa questão de vertigem, tontura. Peppermint é maravilhoso para isso, principalmente se essa mulher tender a ficar muito nauseada. Limão também é maravilhoso para isso. Cipreste vai regular os fluidos do nosso ouvido. Então, a gente pode pegar uma gotinha dele com óleo vegetal e passar aqui, ó, ao redor dos ouvidos. Ajuda muito. Lavanda também vai ajudar muito nessa parte, tá? De desamparo, assim, de tontura. Tem mulher que, por questão hormonal, levanta e começa a sentir tontura.
Então, esses óleos podem ajudar, se esse for o caso da mulher com menopausa que chegar até você, saiba que esses óleos podem ajudar. Essa mulher pode inalar esses óleos na palma da mão. Essa mulher pode inalar na bolinha com algodão. Essa mulher pode colocar óleos no difusor para ajudar, se essa for a queixa da mulher com menopausa que você está cuidando, ou se essa for a sua queixa, né? Se você está aí passando por esse processo da menopausa, diluir em óleo vegetal e aplicar aqui atrás das orelhas para ajudar, tá? Tudo isso faz diferença. A gente também vai ter óleos essenciais para questões gastrointestinais. O que que acontece? Mulherada começa a mudar o humor, começa mudar o humor e muitas vezes contar na comida, comer coisas que às vezes não caem tão bem, ou até mesmo pela parte hormonal, ficar com aquela vontade de comer doce, gordura, e aí depois ficar sentindo o corpo não tão legal. Na parte intestinal, o Life Shot já vai fazer o trabalho dele bem bonitão ali, de ajudar a gente nessa parte. Mas se deu algum piriri, se a mulher anda sentindo muito desconforto para comer, o apetite está bagunçado, enfim, ela pode utilizar os Zengest. Ela pode inalar os Zengest para passar essa sensação de desconforto, de azia, caio pesado. Ela pode aplicar ele topicamente com óleo vegetal, por exemplo. Ela pode pegar uma gotinha do limão e aplicar na água para poder tomar, tá? A gente pode fazer uso dessas formas para ajudar essa mulher se a queixa dela na menopausa for relacionada a questões gastrointestinais, se ela é uma pessoa, igual a Clara falou, digere as emoções dela, né? Isso vai fazer diferença, tá? É... A Bárbara falou: tem uma amiga que está passando pela menopausa e reclamando de muita onda de calor. Qual recomendar? Igual eu falei, é um cuidado integrativo. Não tem como a gente cuidar de menopausa e indicar um óleo só. Então, ela tem que tomar o Life Shot pela manhã, ela tem que fazer ingesta de óleos anti-inflamatórios como copaíba, o limão, o Metapower. Ela tem que aplicar Claricalme, porque ele é o fito-hormônio que vai regular esses calorões e esses desconfortos, tá? Isso vai ajudar muito, tá? O Clear Calm, sim, eu uso diário, 3, 4 vezes por dia, porque afinal de contas ele não vai ter aquele efeito pancada no organismo igual um hormônio, ele vai ajudar o nosso corpo a produzir ali, tá? Então deixei aqui essas opções para vocês, para a parte gastrointestinal, como eu falei, dá para fazer ingesta, dá para aplicar na boquinha do estômago, dá para inalar para passar náusea, se a pessoa estiver ali comendo as emoções, tá? E na parte de sono, essa parte pega muito. Mulheres geralmente menopausadas estão com as ondas de calor na madrugada ali, a flor da pele, né? Eu falo isso já pela experiência que eu tive em atendimentos e pela minha mãe, que, nossa, acordava 2, 3 da manhã e coitada, só ia dormir lá para 5, 6. Ela teve que fazer esse cuidado integrativo. Ela fez o uso da ingesta do Life Shot, fazia uso do Claritin, fazia ingesta pós-almoço, pós-jantar dela, tá? Que ajudava demais. E a gente também tem aí esse cuidado com o sono. Por que que a higiene do sono, ela vai ser tão fundamental nesse processo, gente? Ela vai ser fundamental porque se a gente não tiver a higiene do sono, essa pessoa vai produzir e modular mal os hormônios. E a gente precisa que essa pessoa repouse, que essa pessoa descanse. Tem alguém com o áudio aberto? Eu vou pedir para se atentar aqui e fechar. Pronto. É, Quando a gente. Até me perdi aqui, desculpa. Quando a gente tá falando de sono, a gente precisa que essa pessoa ela tenha uma higiene do sono, tá? Porque se ela não tivesse higiene do sono, o corpo não consegue metabolizar bem os hormônios, o corpo não vai conseguir produzir bem os hormônios que tem que produzir, e os órgãos que limpam o nosso corpo, como fígado, como rins, vão trabalhar ali num baixo fluxo. Vai ficar a desejar ali esses cuidados, tá? Então, isso faz bastante diferença, tá? Nesse processo aí de cuidadinho. E bom, como que a gente pode fazer para ajudar essa mulherada a dormir bem? Gente, a gente pode preparar um frasco Rolon, pode escolher até 3 opções, pode colocar 4, 6, até 8 gotas ali de óleo essencial. Prepare esse Rolon com os óleos mais queridos que a pessoa quiser. Aqui tem vários oxidativos. Tem o Mix Serenity. Se for o Serenity, ele pode ser utilizado só ele. Ele já tem mais de 8 óleos na composição, não precisa nem combinar ele com outros óleos essenciais.
Se for a lavanda, utiliza a lavanda junto com algum cítrico ou com algum óleo amadeirado, porque o efeito dela se potencialize muito. Então, lavanda com cedro, lavanda com limão, lavanda com cipreste, lavanda com laranja, lavanda com capim-limão, algo assim, tá? Tem outros óleos, não couberam todos aqui na arte, mas tem óleos como, por exemplo, a manjerona, que também é bem sedativa, o óleo de cananga, bem sedativo, tá bom? Esse Mix Piece também é maravilhoso. E tem também a versão desse Mix Piece Rolon, que ele também ajuda muito na parte de sono, tá? Inalação no difusor, essa mulher vai poder fazer. Então, ela pode escolher até três opções dessas que eu falei e colocar uma, duas gotas de cada ali no máximo e colocar esse difusor à noite do lado da cama dela para ela ter uma boa noite de sono. Ela pode também usar o óleo de camomila romana, um óleo super sedativo maravilhoso que vai ajudar bastante, tá? Então, isso tudo faz aí a diferença. E também a gente vai ter a inalação no algodão, né? A gente pode escolher ali no máximo três opções e aplicar ali uma, três gotinhas na bolinha de algodão, pedir para a pessoa inalar ali antes de dormir, ou a gente pode aplicar na palma da mão e fazer a nossa clássica inalação direta. É muito importante a gente mostrar isso para a pessoa, que embora o difusor ele seja um aparelho incrível e que eu super recomendo as pessoas terem em casa, ele não é fundamental para quem quer começar um cuidado com óleos essenciais. Essa pessoa pode fazer um rolãozinho, essa pessoa pode fazer inalação na palma da mão para ajudar com a insônia. Ela pode fazer uma bolinha de algodão, ela pode fazer a bolinha de algodão e colocar por dentro da fronha do travesseiro num cantinho, assim, né? Não onde o rosto vai ficar tendo contato direto, mas num cantinho. Porque isso vai ajudar essa pessoa a dormir muito bem. Ela pode aplicar na sola dos pés com óleo vegetal e os óleos essenciais, fazer uma massagem ali, o óleo vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea e, além de tudo, vai promover um efeito altamente relaxante, tá? Tudo para ajudar essa mulher a dormir bem. E a gente tem também óleos essenciais para o alívio de dor. Por quê? Porque tem muita mulher que sofre com questão hormonal e que a parte ali de dor e sistema responsivo dessa parte vai ficar muito delicada. Tem gente que começa a ter dores articulares, mulheres começam a ter dor nas articulações quando estão submetidas a picos ou desequilíbrios hormonais. Então, a gente consegue ter essa melhora, tá? Também dessa parte, copaíba, olíbano, lavanda, peppermint, pinho siberiano ajuda muito. Tem mulheres que na menopausa começam a ter sintomas de osteoporose precoce. E o pinho siberiano ele vai ser muito útil para isso. Então a gente pode pegar esses óleos para alívio de dor e aplicar onde está doendo de fato. Tá? Então, pegar a copaíba, por exemplo, com pinho siberiano, um pouquinho de óleo de coco fracionado, duas a três gotas de cada, e aplicar nesses pontos de dor. Aplicar naquela articulação daquela pessoa que está doendo, porque vai ajudar bastante, tá? Deixei aqui para vocês, eu deixei até sugestões para fazer um roll-on, para fazer uma aplicação prática, igual eu falei, pega um pouquinho de óleo vegetal, aplica ali, duas gotinhas de cada na palma da mão, espalha na região, tá? Coloquei também no caso do difusor, em caso até de questões ali respiratórias, que as pessoas às vezes ficam com alívio de dores que às vezes a pessoa tá sentindo no peito, vai ajudar também, tá? Então, coloquei esses detalhes para vocês, porque, gente, isso faz diferença na hora que a gente está cuidando de alguém, a gente precisa ouvir, né, o que que tá sendo aí as dores e as queixas da pessoa, para a gente poder ajudar, tá bom? Ninguém merece o calorão noturno, é exatamente isso. Só que uma coisa, Val, que tem que ficar clara para as mulheres que a gente vai estar proporcionando esse bem-estar, é que não adianta querer cuidar só dos sintomas. A gente precisa cuidar da causa raiz. Não adianta a gente só querer olhar para o calorão noturno, por exemplo, de forma isolada. Porque não é assim que ele funciona. Se a gente não regular o humor dessa mulher durante o dia, se a gente não deixar ela animada e disposta, se a gente não ajudar ela com a parte fito-hormonal durante o dia, vai chegar à noite, vai estar tudo um caos, tá? Então a gente precisa ajudar essa mulher com essa parte. É, a Alessandra falou. Podem ajudar bastante, sim. Não só os óleos que ajudam na progesterona, mas a mulher na menopausa, ela precisa, para ajudar nos calorões, do combinho ali de estrogênio também. Então, ela precisa do Clear Calm, tá? Precisa, porque isso vai fazer uma diferença
assim, acentuada no tratamento com óleos essenciais que essa mulher vai estar tendo, tá? Não sei que parte que a Rosa falou aqui. Posso usar os mesmos óleos para dormir para o meu esposo? Claro, pode sim. Não vai atrapalhar em nada. São óleos bem calmantes, bem sedativos, bem relaxantes, ansiolíticos, antiestressores. Então vai ser ótimo, porque você vai dormir bem e ele também, tá? Não tem nenhuma restrição, não tem problema nenhum, tá bom? E aqui, gente, um suplemento extra que eu sempre gosto de deixar para noite é o Beauty Power, que é um suplemento para pele. O que que acontece? Mulheres que estão na menopausa também vão ter uma dificuldade ali com a questão de pele. Geralmente ficam com aquela sensação que elas falam de pele derretida, de que a pele está derretendo, de que o cabelo está caindo, de que a unha está enfraquecendo. Isso tudo afeta muito também a autoestima da mulher. Quando a gente tem a oportunidade de suplementar isso, a gente retarda aquela sensação de que essa mulher tá entrando no envelhecimento precoce. Porque às vezes ela tá super bem, mas o mal-estar físico que ela tá sentindo, e a mudança que ela tá vendo gradativa na pele dela, isso vai também afetar e impactar muito a saúde emocional dessa mulher, a autoestima dela, enfim. Então, assim, se eu puder dar uma dica, façam, e recomendem o uso de suplementos. Eu sempre falo assim, Life Shot e Beauty Power é pra vida, né? Eles são pra vida, a gente tem que indicar isso. Isso é pra quem quer prevenir, isso é pra quem quer treinar bem, isso é pra quem quer acordar bem, isso é pra quem tá na menopausa, isso é pra quem não está na menopausa, isso é pra homens e mulheres, esses dois suplementos, né? Mas se eu puder dar um conselho aqui pra vocês, então, lembrando a rotininha, né, de como a gente pode ir fazendo essas suplementações, Life Shot pela manhã, triozinho anti-inflamatório pós-almoço, pós-jantar, que vocês podem escolher lá daquele triozinho metabólico, emagrecimento e anti-inflamatório que eu deixei. Clary Calm várias vezes por dia, o rolando Clary Calm várias vezes por dia. Se sentir náusea, imunidade baixa, alguma coisa assim, deixei os olhos ali disponíveis que vocês podem escolher. E no fim do dia, ter ali na cabeceira da cama um difusor com um triozinho para dormir bem, ou então os óleos de cabeceira que você vai passar na sola dos pés, ou que você vai lá na palma da mão, mas ter a sua duplinha, o seu triozinho para o sono, seus óleos escolhidos para o sono, e suplementar com o colágeno Beauty Power antes de dormir. Ele vai fazer uma diferença gigante, porque ele vai dar suporte para pele, cabelos e unhas, ele vai reduzir e evitar a queda de cabelos e unha enfraquecida, aquela sensação de pele derretida. Ele é maravilhoso, ele tem vitamina C, ele estimula a síntese de colágeno, ele estimula o nosso corpo não só a repor, mas a produzir mais colágeno. Ele tem ácido hialurônico. Ele é incrível, gente. Ele tem um efeito antioxidante maravilhoso. Ele melhora a nossa função hormonal. Ele vai ajudar muito nessa parte também de menopausa, porque ele tem zinco, selênio e magnésio. Fora a coenzima Q10, que é um antioxidante incrível. Então, ele vai ajudar muito nessa parte justamente porque ele vai trazer ali um complexo de minerais e vitaminas que vão ajudar glândulas como a tireoide, os ovários e até mesmo o nosso fígado a metabolizar e processar bem hormônios. Então ele é ótimo, ele melhora essa função hormonal por isso. Ele vai aumentar a nossa saciedade. Geralmente mulheres no fim do dia que estão com picos hormonais regulados, elas querem comer até, eu fico brincando falando, quero comer até o reboco da parede, né? Quer doce o tempo inteiro, quer coisa gordurosa, quer ter aquela sensação de prazer no cérebro. E o Beauty Power, ele tem a polidextrose junto com o óleo essencial de laranja que aumentam a sensação de saciedade, reduzem a vontadinha de doces para quem é formiga igual eu era, né? Eu tô super bem, tô assim seguindo à risca o uso dos óleos, o uso do colágeno, o uso do Life Shot para ajudar na minha saciedade de doce, porque isso ajuda demais, isso faz toda a diferença. E além de tudo, ele melhora o sono, porque ele tem óleo essencial de laranja na formulação, tá? E ele continua, por ele ter bastante fibra, regulando o nosso intestino durante a noite. Então, olhem como, quando a gente quer cuidar do organismo de alguém, a gente tem que pensar dessa forma 360, né? Life Shot, por exemplo, para ajudar nessa parte. Óleos essenciais anti-inflamatórios e de suporte metabólico. O óleo essencial ou os óleos essenciais fito-hormonais que essa pessoa vai utilizar. Óleo para o sono, para dormir bem, para fazer essa limpeza, essa higiene do sono que é fundamental para a parte hormonal e o colágeno.
Com isso, essa pessoa tá muito bem aí, abraçada. E claro, se ela tiver questões específicas além dessas, aí a gente acrescenta ali. Mas assim, essa pessoa tá muito bem assistida com um protocolo que cuida dela da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. E se alguém falar que, ai, Lou, meu Deus, mas isso parece muita coisa. Não, não é muita coisa. Você deixa seu Life Shot na geladeira, seu Beauty Power e seus óleos para ingesta no almoço e no jantar você vai deixar em cima do balcão da tua cozinha. Teus óleos de dormir vai ficar do lado da tua cama. E teu óleo fito-hormonal, ele vai ter que andar com você para cima e para baixo. É simples. Acordou, vai tomar teu café da manhã? Life Shot. Tá trabalhando? Bora com o óleo fito-hormonal. Pausa pro almoço. Suplementação e óleos. Pausa para o jantar, suplementação e óleos, vai dormir, olhinho essencial para dormir. Tô dando exemplo, tá? De como pode ser feito. Então, assim, fica a dica para vocês, porque parece às vezes uma coisa muito cabulosa quando a gente vai passar para o outro, mas a gente tem que falar para as pessoas: olha, um cuidado manhã, tarde e noite, ponto. É assim que você vai ver resultado. Não tem segredo, gente. É assim mesmo, tá? Isso vai ajudar demais, tá bom? É, deixa eu ver. Isso mesmo. Aí ele falou: vou tomar o meu assim que acabar a aula. Maravilhosa. É, ai, que orgulho dessa mulherada toda fazendo uso de suplementos bonitinhos. Olha, claro, a do Terra coloca ali nas fichas por precaução, porque a gente não sabe qual é o grau e qual é o caso de cada pessoa, de cada lactante, tá? Mas eu, pelo menos, tenho várias clientes que são lactantes e fazem uso porque o próprio médico permitiu. Não só permitiu, como indicou, porque o colágeno ajudava a regular o humor dessa mulherada e ajudava ali ela a suplementar esses minerais que a gente vai perdendo aos poucos, né? Então, várias lactantes aqui que eu conheço, inclusive médicos, nutricionistas e nutrólogos liberaram. É... Claro e Calme, como o Rolon. Passar quantas vezes? 3, 4 vezes por dia, vai da necessidade da mulher, tá? O colágeno tomar de noite, tá bom? Que bom que vocês tomam ele direitinho. Ai, gente, que orgulho. É essa a ideia. É justamente essa a ideia, viu? Vamos fazer o nosso sorteio aqui. Acho que vocês sabem, né, que eu sou especialista também em metafísica da saúde. Para quem não sabe, a metafísica é quando a gente estuda o que está para além da física, é quando a gente estuda o que que o nosso corpo quer dizer, né, por trás daquela questão. Qual é o fundo emocional por trás daquele desequilíbrio? Então, a menopausa, claro, ela vai acontecer em todas as mulheres, mas os sintomas da menopausa variam de mulher para mulher. E isso pode estar associado com as questões emocionais, né? A metafísica estuda o que está para além da física. Então, como as suas emoções impactam no teu organismo. E aí me pediram hoje para falar um pouquinho dessa parte metafísica, então vou ser bem breve. A metafísica da mulher com menopausa, os ovários, para quem não sabe, tá? Representam um elemento fogo, representam a nossa capacidade criativa. As gônadas, né, femininas e masculinas, testículos e ovários, representam a nossa capacidade de criação, poder criativo. Uma mulher com ovários policísticos, o fundo emocional, o fundo para além dos sintomas físicos que pode estar atrelado, é aquela mulher que quer colocar tudo em caixinhas, que quer ter controle de tudo, e aí ela acaba tendo cistos, essas microcaixas que ela tenta fragmentar a vida dela, o potencial criativo dela ali nos ovários, por exemplo. E quando a gente fala dessa parte de psicossomática, dessa parte relacionada à mulher com menopausa, a mulher que sofre com uma menopausa muito brusca, ela vai ser uma mulher que ela vai ter dificuldade de pisar em um terreno, em um solo fértil, em ela se sentir segura onde ela se sentir segura com quem ela se sentir segura com o momento em que ela está passando. Isso faz toda a diferença, porque essa atuação desses ovários, essas atuações desses picos de calor, né, desse elemento fogo que a gente tem no nosso corpo, que é representado pela medicina chinesa, pela medicina indiana, enfim, o nosso potencial criativo. Ele pode estar para mais ou para menos.
Ele pode estar equilibrado ou em desequilíbrio. Mulheres que geralmente passam melhor pela parte hormonal da menopausa, pelos sintomas da menopausa, de forma muito mais leve, são mulheres que se sentem muito mais seguras com quem elas são, com o momento que elas estão na vida delas, com o teor financeiro. A mulher que vai oscilar muito e que vai sofrer muito com os sintomas da menopausa na parte emocional, ou que pode, da parte emocional dela, estar acarretando na parte física, é a mulher que ela vai estar se sentindo insegura, que ela vai estar com alguma crise de identidade e que ela vai estar com dificuldade de colocar o potencial criativo dela, esse elemento fogo, que é uma ação fazedora, para o mundo, né? Para gestar algo, gestar algum projeto, gestar alguma coisa, tá? Então, nós somos fontes criadora não só de outra vida, mas também de projetos, de sonhos que a gente idealiza, que a gente coloca para o mundo, né? Então, essa é a metafísica da mulher com menopausa, a metafísica da saúde, enfim, é uma temática super legal de vocês aprenderem também para acolher bem essa mulher nesse emocional, poder ajudar ela, tá bom? Nessa parte. Vamos lá fazer nosso sorteio maravilhoso? Deixa eu colocar aqui. Para sortear esse óleo, tem bastante gente na aula. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Sorteador. Bora lá. Bora lá, Eli. Boa sorte, hein? Já sabem como funciona, né? Fiquem aqui até o final, porque se a pessoa que for sorteada não responder, a gente sorteia de novo. Ó, 1 a 111 já tá aqui. Bora. Vamos ver se a turma do fundão ganhou. Ei, foi meio do caminho, ó. Foi 42. Então, peraí, que eu vou rapidinho aqui. 6, 9, 10 na Bruna Caroline. 20 na Daniele. Não foi dessa vez, hein, Dani? 9, 30 na Franciele. Também não foi dessa vez. Fran, estamos quase chegando. 36 na Ineida. Aí tem 4 iPhones aqui, ou seja, 40. Não sei quem eram esses números de iPhone. 41 iPhone de Adriana e 42, que é o número sorteado, iPhone de Amanda. Amanda, manda um oi aqui no chat se você estiver aqui com a gente, para eu saber se você está e você ganhou. Ah, tá aqui. Maravilhosa. Amanda, você ganhou então o sorteio. Manda aqui seu nome. Isso, ai, que legal. Da equipe da Lucila, que legal. Manda aqui teu nome completo e teu telefone com DDD, que aí eu vou passar para as moderadoras para você poder receber o teu óleo de presente, tá bom? Deixa eu até anotar aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um tema bem relevante para a gente falar. Não dá para, né, quando é tema assim, coisa hormonal, enfim, não dá pra gente ficar desmembrando muito para outras temáticas, a gente tem que focar aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês essa aula. A gente se vê na aula da semana que vem, que a gente também vai falar de um tema super pertinente, dessa vez aí voltado para o público masculino, né? Para a gente poder auxiliar aí, em homenagem também ao Novembro Azul, enfim, a gente poder ajudar aí a cuidar dos homens, né? Que às vezes eles têm uma resistência, tem homem que não, que tem a mente muito aberta para o uso dos óleos essenciais. Então é isso. A gente se vê na semana que vem. Que bom que vocês gostaram da aula, eu fico muito feliz. Qualquer coisa vocês já sabem, né? Vocês me encontram aí nos grupos, enfim, de um jeito ou de outro vocês me acham. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço, tá? A presença de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Ótima semana.